Vamos dar continuidade ao estudo do livro Conversando com Deus. E aí o autor, né, que é o Donald Walsh, ele pergunta sobre a questão da oração, sobre a questão de como pedir. Ele diz assim, que já é uma continuação aqui de outras perguntas, mas como eu fiz uma seleção, eu achei que essa parte é a parte mais interessante das perguntas que ele fez anteriormente. Ele diz: isso significa que não posso pedir o que desejo? Está dizendo que rezar pedindo algo, na verdade, nos impede de consegui-lo? E aí Deus responde: essa é uma pergunta que é feita há séculos e que sempre foi respondida. Contudo, vocês não ouviram a resposta ou não acreditaram nela. A pergunta é respondida novamente em termos e linguagens atuais deste modo: você não terá aquilo que pedir, e tampouco pode ter tudo o que quer. Isso ocorre porque o seu próprio pedido é uma afirmação de carência. E você dizer que deseja algo apenas produz essa experiência, a do desejo, em sua realidade. Desse modo, a oração correta nunca é de súplica, mas de gratidão. Quando você agradece a Deus antecipadamente pelo que escolheu experimentar em sua realidade, de fato reconhece que isso está lá, realmente. Logo, a gratidão é a afirmação mais convincente para Deus. Uma afirmação de que mesmo antes de você pedir, eu atendi o seu pedido. Então, nunca suplique, agradeça. E aí Dom nos pergunta: mas se eu agradecer antecipadamente a Deus por alguma coisa e ela nunca acontecer, isso poderia levar a uma desilusão e a amargura. E Deus responde: a gratidão não pode ser usada como um meio de manipular Deus, um mecanismo para enganar o universo. Você não pode mentir para si mesmo. Sua mente conhece a sinceridade de seus pensamentos. Se você disser obrigado, Senhor, por tais e tais dádivas, e o tempo todo estiver muito claro em sua mente que essas dádivas não existem em sua realidade atual, não poderá esperar que Deus veja isso menos claro do que você e os produza para você. Deus sabe o que você sabe, e o que você sabe é o que aparece como sua realidade. E aí ele torna a perguntar: mas então como eu posso ser sinceramente grato por algo que sei que não tenho? Deus responde: fé. Se tiver apenas a fé de uma semente de mostarda, moverá montanhas. Você passa a saber que tem, porque eu disse isso. Porque eu disse que, antes mesmo de você pedir, eu lhe darei. Porque eu disse, de todos os modos possíveis, por meio de todos os mestres que você conhece, que tudo que escolher, escolhendo em meu nome, terá. E aí Donald pergunta: mas muitas pessoas dizem que suas preces não foram atendidas. E Deus responde: nenhuma prece, e uma prece não é nada mais do que uma afirmação fervorosa do que é realidade. Deixe de ser atendida. Todas as preces e afirmações e todos os pensamentos e sentimentos são criativos, até o ponto em que forem tidos fervorosamente como verdadeiros, se manifestarão em sua experiência. Quando é dito que uma prece não foi atendida, o que de fato aconteceu
foi que o pensamento, a palavra ou o sentimento mais fervoroso tornou-se mecânico. Contudo, o que você precisa saber, e esse é o segredo, é que o pensamento por trás do pensamento, o que poderia ser chamado de pensamento responsável, é sempre o pensamento controlador. Assim sendo, se você suplicar, terá muito menos chance de experimentar o que acha que está escolhendo. Porque o pensamento responsável por trás de todas as súplicas é o que você tem, porque o pensamento responsável por trás de todas as súplicas é o de que você não tem agora o que deseja. Esse pensamento responsável se torna realidade. O único pensamento responsável que poderia repelir esse pensamento é o baseado na fé, em que Deus sempre atenderá a todos os seus pedidos. Algumas pessoas têm essa fé, mas são muito poucas. O processo da prece se torna muito mais fácil quando, em vez de acreditar que Deus sempre atenderá a todos os pedidos, a pessoa entende intuitivamente que o pedido em si não é necessário. Então a prece é de agradecimento, não um pedido, mas uma afirmação de gratidão pelo que é verdade. E nesse setor do livro, assim, já tem essas perguntas, já tem muitas informações, assim, poderosíssimas, que é justamente sobre a oração e por que a gente se frustra tanto às vezes por não achar que Deus não escuta nossas preces, que a gente ora em vão, que a oração não tem resultado. E aqui está a resposta, né? Porque muitas vezes a gente ora suplicando as coisas, chorando, pedindo. E Deus explica que a maneira certa de orar, a maneira certa de pedir as coisas a Deus, nada mais é do que agradecendo. E aí vem a física quântica e nos ensina isso, né? Que a gratidão é uma força poderosa, que ela traz o seu desejo até você, que na verdade quando a gente expressa, né, afirma as coisas em palavras, a palavra tem poder, a palavra tem uma força magnética de atrair as coisas até a gente. Então, se durante a oração a gente usa palavras, né, e a gente usa afirmações, pedindo as coisas, na verdade a gente está pedindo porque a gente não tem, e é isso que Deus está dizendo. Quando a gente faz o pedido, a gente está afirmando para o universo que a gente não tem. Quando a gente faz uma súplica, pede, fica desesperado, a gente só está afirmando todas essas coisas. E a gente, com uma afirmação, vai trazendo para a nossa vida mais daquilo, né? Então, nunca nos ensinaram que a gente já tem que orar agradecendo. Agradecendo pela fé, agradecendo pela certeza de que Deus atende os nossos pedidos. Só que isso são coisas que poucas pessoas têm. Então, o conselho que eu dou é a gente praticar. Talvez de início seja difícil, mas que a gente vá colocando essas orações em prática, que a gente vá colocando essa fé em prática, né? E a fé vem do conhecimento, vem da intimidade com Deus, e isso vai se transformando ao longo do tempo. Então, que as nossas orações sejam de agradecimento pelo aquilo que a gente deseja alcançar, porque se você confia no poder de Deus, se você confia que Deus é poderoso, que Deus é bondoso, que Deus quer o seu melhor, se a gente tem essa confiança plena em Deus, por que nos desesperamos? Por que temos medo? Por que temos preocupação?
é porque o nosso sentimento não está na confiança, está na falta de fé, né? Está na falta da crença. E aí eu achei essa passagem lindíssima, até quero repetir, que Deus diz, se tiver apenas fé de uma semente de mostarda, moverá montanhas. Isso é bíblico, não é? E aí Deus continua, você passa a saber que tem, olha que autoridade, porque eu disse isso. Porque eu disse que antes mesmo de você pedir, eu lhe darei. Olha o que Deus está dizendo, olha o que Deus está afirmando. Porque a gente tem que acreditar. Por que acreditar? Porque ele diz que se a gente pedisse, ele dava. Pronto, precisa de outro motivo, né? E ele diz assim, porque eu disse de todos os modos possíveis, por meio de todos os mestres que conhece. E tudo que escolher em meu nome, escolhendo em meu nome, terá. Qual a nossa dúvida? Depois de uma leitura dessa, por isso que eu digo, escutem esse áudio mais de uma vez, porque para que isso fique fixo na mente de vocês, para que quando venha um medo, a dúvida, a preocupação, a angústia, vocês lembrem dessas palavras. Ele simplesmente disse que ia fazer. E que a gente não tenha mais nenhuma dúvida sobre as coisas que a gente quer. Porque Deus deu a palavra dele. E ele é poderoso, ele é honesto, ele é amor e ele não mente. Então, termina esse áudio com essas palavras revigorantes. Que vocês levem para a vida de vocês. Anotem no caderno, anotem na agenda, anotem no celular. E sempre leiam quando precisar. Porque a gente sempre precisa, né? Reforçar essa fé que há em nós. Tá bom? Beijos de luz, até o próximo áudio.